irmãos, e a graça, a paz e a misericórdia do Senhor nosso Deus sejam conosco esta manhã, dia do Senhor. Irmãos, podem já ir abrindo a Bíblia no livro de Gênesis. Sei que é um pouquinho difícil de encontrar, então vamos se adiantar. Livro de Gênesis. Estamos, pela graça do Senhor, no capítulo 17. Já avançamos até capítulo 17. Que bênção. Irmãos, nós estamos diante de um dos trechos mais densos do livro de Gênesis. Eu até comentei com alguns irmãos que se a gente fizesse 3 cultos hoje, talvez ainda não fosse suficiente para esgotarmos só os versos do 9 ao 14. Trata da circuncisão. Então, depois de um silêncio de 13 anos, que pode ter parecido para Abraão um abandono, 13 anos se passou, e Deus finalmente se revela novamente a Abraão. E como Deus o faz? Como Deus faz isso? Ele não vem a Abraão com uma repreensão pelo fracasso com Agar, mas o Senhor vem com uma demonstração paciente, amorosa e poderosa de quem Ele é. Então, no início do capítulo 17, nós vimos que Deus começa pelo fundamento. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, verso 1. Ele não começa com uma nova exigência, mas com uma reafirmação do seu caráter. Então Deus vem a Abraão após 13 anos e não exige nada novo dele. Deus de antemão se apresenta primeiro revelando e reafirmando diante de Abraão o seu caráter. Então é como se Deus dissesse: Abraão, antes de falarmos de qualquer outra coisa, eu preciso que você se lembre em quem você deve confiar. Não é no seu planejamento, não é na sua força, não é na sua esposa Sarai, não é em Agar. É em mim, o Deus Todo-Poderoso. Em seguida, o Senhor revisita, expande e aprofunda as promessas da aliança. Verso 1 ao 8. Multiplicação extraordinária, pai de nações, reis entre os seus descendentes, a terra como possessão perpétua e o cerne de tudo, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Verso 7. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então aqui nós vemos que a fé se alimenta da palavra. E Deus então banqueteia a fé vacilante de Abraão com a realidade de suas promessas. E nós temos, por consenso entre nós, que a palavra de Deus é o primeiro e fundamental meio da graça. Por isso que nós insistimos tanto para que os irmãos não negligenciem esse meio da graça.
que é a palavra de Deus. Mas Deus, em sua graça, que precisa ser pedagógica para conosco, que precisa nos ensinar, né? Ele sabe que nós somos criaturas que esquecem facilmente aquilo que ouvem. É ou não é verdade? Quantos de nós se lembra do que foi pregado no sermão de domingo passado? Nós esquecemos facilmente aquilo que nós ouvimos. Então Deus sabe que uma promessa, por mais doce que ela soe aos ouvidos, ela pode esvair-se como a névoa diante das circunstâncias. Ele sabia que a fé de Abraão, que estava abalada pela decepção, pelo tempo, precisava de um apoio tangível, palpável, visível, de um lembrete da fidelidade daquele que promete. E assim é a nossa fé. Deus sabe que nós somos assim. Então, a palavra de Deus foi proferida pelo próprio Deus a Abraão. Agora ela será gravada na carne. Então vejamos Gênesis capítulo 17, versos 9 a 14. Então é precisamente neste ponto de necessidade humana e sabedoria divina que nós adentramos desses versos 9 a 14. Então diz assim a palavra do Senhor. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Bom, os meus já imaginaram aqui umas 5, 6 crianças aqui na frente sendo circuncidadas? Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Verso 14. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Até aqui. Vamos orar uma vez mais? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nos prostramos, Senhor, diante de ti nesta manhã, pedindo que nos ajude a compreender não apenas a verdade nela contida, Senhor, mas também a entender com mais clareza, com mais firmeza, o que nós fazemos aqui todos os domingos, quando participamos dos sinais, dos selos e dos sacramentos que tu deste à tua igreja. Rogamos, ó Senhor, que fortaleça a nossa fé pela palavra e que nos atraia novamente a ti, a todo o teu amor e a toda a tua misericórdia. Isso te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Então, meus irmãos, Deus
tendo lembrado o seu caráter e reiterado as suas promessas, ele instituiu então um ato de segurança para Abraão, ou Abraão, né? Aqui já havia sido mudado o nome de Abrão para Abrão, mas a língua ainda não se acostumou com isso. Então, ele introduz o sinal da aliança, a circuncisão. Este, senhores, não é um acréscimo cultural, um ritual étnico ou uma mera lei de higiene. É um sacramento no sentido mais primordial da palavra. Um sinal sagrado e visível, instituído por Deus para representar, selar e aplicar as realidades espirituais da aliança à vida do crente. Isto é o que significa a palavra sacramento. Isto é o que significa o sacramento. É a palavra tornada carne ou tornada visível de forma simbólica na experiência do povo de Deus. Então, ao longo dessa exposição, nós veremos as profundas implicações desse texto para nós sobre três verdades que emergem da passagem. A primeira delas é a resposta da fé, que é guardar a aliança. Verso 9. A segunda, o presente da graça, que é o sinal da aliança. É nos dado como um presente. E, por último, a realidade solene, que é pertencer à aliança. Pertencer à aliança. Então, cada um destes pontos nos conduzirá a uma compreensão mais rica, não apenas da antiga aliança, mas da própria natureza da nossa relação com Deus em Cristo, iluminando o significado de nossos próprios sinais sacramentais, que é isso, o batismo e a ceia. Então, verso 9. Deus disse ainda a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Imediatamente, irmãos, após Deus reafirmar de forma gloriosa as suas promessas, do verso 4 a 8, que começa com as palavras: quanto a mim. Quanto a mim. Deus agora muda o foco com uma expressão marcante. Nós temos a mudança de quanto a mim para tu, porém, ou quanto a você. Quanto a mim, é isso que eu farei. Quanto a você, agora eu vou te dizer o que você tem que fazer. Esta transição revela a dinâmica essencial da aliança da graça. Qual é essa dinâmica? Reciprocidade. E essa reciprocidade é lealdade mútua. Essa é a dinâmica da aliança da graça. Aqui nós estamos no coração de um aparente paradoxo que percorre toda a Escritura. A aliança é, desde sua concepção, um ato de graça soberana e unilateral, correto? Deus elege, Deus chama, Deus promete e Deus cumpre. Abraão não negociou os termos. Ele foi chamado de um país pagão enquanto era idólatra. Deus o chamou e estabeleceu os termos. A iniciativa, o poder, pertencem exclusivamente a Deus. No entanto, irmãos, essa aliança graciosa, ela nunca é apresentada como um monólogo divino.
ela estabelece um relacionamento vivo e recíproco. A aliança estabelece um relacionamento entre duas partes. A graça, ao nos alcançar, não nos transforma em marionetes, mas em filhos de um bom pai. E um relacionamento genuíno, que foi especialmente selado por um juramento solene, que é uma aliança, envolve compromisso e lealdade mútua. Não é assim que funciona o nosso casamento? Compromisso e lealdade mútua. Estamos numa aliança com outro ser humano. O teólogo holandês Herman Bavinck, ele expressou isso brilhantemente numa frase bem curta. Abre aspas. A graça restaura a natureza do relacionamento. Fecha aspas. É isso que a graça faz, por intermédio da aliança. Então, o que Bavinck está dizendo? Bavinck está argumentando que o fim principal do pacto não é apenas a salvação jurídica, mas a restauração da comunhão íntima que foi perdida no Éden, quando Adão pecou, e assim todos os seus descendentes, tendo Adão como seu representante. Deus não é apenas um soberano, irmãos, mas um amigo que habita no meio do seu povo, conclui Bavinck. Vejam, a graça ela não limita ou não elimina a vocação humana. Não anula nossa responsabilidade. O que a graça faz é, ela restaura para que possamos finalmente responder a Deus como criaturas que o amam e lhe obedecem por gratidão, não por coerção. A graça ela não é coercitiva. Portanto, guardar a aliança não é o meio de entrar nela. Isso é pela graça mediante a fé, mas guardar a aliança é a expressão natural de permanecer nela. Para nós permanecermos no casamento, nós não temos que permanecer fiéis ao nosso cônjuge? É a expressão natural de permanecer nela, de viver dentro dessa realidade pactual, estabelecida, selada. É a fidelidade do crente respondendo à fidelidade primordial de Deus. Ao nos atrair para si pela graça, Deus nos incorpora em uma dinâmica de amor que, por ser genuína, espera e suscita uma resposta. O teólogo escocês John Murray, ele resumiu isso de forma magistral. Novamente, numa frase bem curta. Abre aspas. Presta atenção, irmãos. A graça é livre, mas não é descompromissada. A graça é livre, mas ela não é descompromissada. Fecha aspas. Ou seja, a aliança da graça possui uma estrutura bilateral. Deus estabelece os termos, garante o cumprimento, e dentro dessa segurança, ele chama o homem a uma resposta de fé e fidelidade. Ora, o tu, porém, é o espaço dessa resposta humana, garantida e capacitada pelo próprio quanto a mim de Deus, o Todo-Poderoso. Agora, qual a natureza desta guarda? O que significa, então, guardar
a aliança no contexto de Gênesis 17. Gênesis capítulo 17. O texto em si, aqui de Gênesis, ele vai focar em um aspecto específico. Receber e administrar o sinal da circuncisão. Verso 10. Mas esse ato específico, irmãos, é um caso particular de um princípio geral. O comentarista Derek Kidner, em seu comentário, ele observa algo crucial. Abre aspas. Ele diz o seguinte: a característica marcante das estipulações nesta passagem é a falta de detalhes. Ou seja, nós não temos detalhes. A única coisa que é exigido é guardar a aliança através da circuncisão. O compromisso era tudo aqui. Ele continua. A circuncisão era a marca de Deus. As implicações morais podiam ficar implícitas até o Sinai. Pois, presta atenção, Abraão estava comprometido com um mestre e apenas secundariamente com um modo de vida. Ou seja, irmãos, o compromisso de Abraão era com Deus e o seu compromisso definia o seu modo de vida. Não é o modo de vida que o insere no compromisso. Em outras palavras, guardar a aliança não significava, naquele momento, a obediência a um código moral detalhado. Significava, em sua essência, manter-se comprometido com o relacionamento. O que Deus estava dizendo para Abraão era: mantenha-se comprometido com o relacionamento que eu estabeleci contigo. E você vai demonstrar publicamente este compromisso através da circuncisão. Significava fidelidade, lealdade, confiança perseverante no Deus que fez as promessas. É continuar crendo nas promessas, irmãos, quando a realidade é visível ao nosso redor, as contradiz. Diz que é impossível, como um corpo de 99 anos e um ventre estéril já aos seus 90 anos. É tanto que nós vamos ver mais à frente o riso de incredulidade. Aquele riso de Abraão mais à frente, no capítulo 17, não foi um riso de alegria, de contentamento. Foi um riso de incredulidade. Então, é continuar caminhando com Deus, mesmo após fracassos monumentais como o episódio com Agar. Esta guarda é, portanto, de uma confiança ativa, uma fé que se agarra à palavra de Deus e se expressa em obediência. Irmãos, como Deus é gracioso nos seus mandamentos, nas suas ordenanças. Note a beleza pastoral. Até mesmo este mandamento de guardar é gracioso. Por quê? Porque o mandamento específico que se segue, receber o sinal da circuncisão, foi dado por Deus para o próprio bem de Abraão. Era uma ferramenta de graça para fortalecer a sua fé, que andava vacilante, com dúvidas quanto às promessas de Deus e à sua fidelidade. Deus, em sua bondade, não diz: faça como quiser. Ele diz: eu não vou permitir que você negligencie
este meio que estabeleci para o seu próprio encorajamento e segurança. E isso transforma radicalmente, ou deve transformar radicalmente nossa visão dos mandamentos de Deus. Eles não são fardos arbitrários impostos por um tirano. São as instruções do pai que sabe o que é melhor para o seu filho. Do médico que conhece a doença. Do arquiteto de nossa alma, que conhece as nossas angústias, que conhece as nossas fraquezas. São as instruções de um pai amoroso. E esses mandamentos nos são dados para que tudo nos vá bem. Cada mandamento nas Escrituras carrega em seu núcleo uma bênção graciosa. Irmãos, a obediência não é o preço da aliança. É o privilégio protegido dentro da aliança. Quando nós entendemos isso, a lei deixa de ser um pesadelo opressor, o que ela é para muitos. Muitos, ainda nos nossos dias, veem a lei de Deus como um pesadelo que oprime, que obriga, que castiga, que pune. Mas para nós, quando nós entendemos isso, ela deixa de ser esse pesadelo opressor e se torna, como disse o salmista, uma delícia de amor, ou delícias de amor. Declara o salmista lá no Salmo 1, no verso 2, e também no verso 97 do Salmo 119. A tua lei, os teus mandamentos são para mim como delícias de amor. Portanto, irmãos, o versículo 9 estabelece o princípio. A graça recebida exige uma resposta de fé comprometida. E essa resposta, ela será caracterizada e fortalecida pelo meio que Deus mesmo providenciará, o sinal sacramental. E então nós chegamos ao nosso segundo ponto, que é o presente da graça, o sinal da aliança. Versos 10 ao 13. Vamos ler novamente. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Verso 13. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Aqui então Deus introduz o que deve ser guardado, a circuncisão. Mas, irmãos, por que este sinal? Por que algo tão íntimo, tão visceral, sangrento? Se pode ser doloroso nos nossos dias, imagine uma criança de 8 dias de nascido sendo circuncidado num período em que sequer se tinha uma lâmina bem afiada. Provavelmente ele seria circuncidado com uma ferramenta feita de pedra. 8 dias de nascido. Então por quê? Um sinal tão visceral e tão permanente. A resposta nos leva
ao cerne do evangelho e como Deus comunica e confirma a sua graça. Então nós temos o que nós chamamos de realismo sacramental, ou o sinal e a coisa significada. A primeira coisa que salta aos nossos olhos no texto é a identificação íntima entre o sinal e a própria aliança. Vejam a linguagem. Verso 10. Esta é a minha aliança, que sejais circuncidados. Esta é a aliança. Verso 11. A circuncisão será o quê? Por sinal da minha aliança. Vejam a intimidade. Assim estará a minha aliança na vossa carne. O que vai estar gravado na carne? A circuncisão. Então, está intimamente ligado, relacionado, é tanto que nesses termos aqui, o sinal está sendo chamado da coisa significada. A circuncisão está sendo chamado de aliança. Então não tem como desassociar uma coisa da outra. O sinal e a coisa significada. O sinal é chamado de aliança. E a aliança é dita estar na carne. Este não é um descuido linguístico do escritor. É o que os teólogos reformados, como disse antes, chamam de realismo sacramental, ou a união sacramental entre o sinal visível e a realidade espiritual, invisível, que ele representa. Por causa desta ligação intrínseca, instituída por Deus, as Escrituras, em certas passagens, atribuem o nome e os efeitos da realidade espiritual ao sinal visível e vice-versa. Nós vemos este princípio no Novo Testamento, por exemplo, em Romanos 6, 3, 4. Paulo diz que nós fomos batizados na morte de Cristo e sepultados com ele no batismo. Paulo está falando do batismo nas águas, irmãos, como se fosse a própria realidade da união com Cristo, em sua morte e em sua ressurreição. É claro que nós temos que ter cuidado aqui e verificar que Paulo não está agindo aqui como o que nós chamamos de um sacramentista. Que é aquele que acreditava na regeneração batismal automática. Paulo não era um sacramentista, não é isso que Paulo está falando aqui. 1 Coríntios 1,17 deixa isso bem claro. Ele estava usando a linguagem do realismo sacramental para mostrar a ligação íntima entre o sinal e a graça significada. Entre o sinal e o que ele significa. Em 1 Pedro 3,21, Pedro faz uma afirmação audaciosa. Ele diz o seguinte: o batismo agora vos salva. Mas Pedro imediatamente ele qualifica. Ele diz o seguinte: não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, não é a água que salva, mas a realidade espiritual que o batismo significa e sela a purificação interior pela ressurreição de Cristo. Então o batismo não salva. Nem Paulo nem Pedro estão dizendo isso. Eles estão relacionando e mostrando o significado íntimo, profundo
dos sinais e selos da aliança. Compromisso, purificação interior. A Confissão de Fé de Westminster explica este princípio com precisão. Capítulo 27, seção 2. A Confissão diz o seguinte: em todo sacramento existe uma união espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. Por isso, os nomes e os efeitos de um são atribuídos ao outro. Praticamente o que nós acabamos de explicar. Por que isso é importante? Porque nos ensina a levar os sacramentos a sério, irmãos. Porém, sem idolatrá-los. O pão da ceia não é apenas pão. É um sinal e selo do corpo de Cristo partido por nós. O vinho da ceia não é apenas vinho. É um sinal e selo do sangue de Cristo vertido por nós na cruz. Vejam como os sinais estão intimamente relacionados para a realidade que eles apontam. Pão que nós rasgamos todas as manhãs de domingo aponta para o corpo de Cristo que foi partido por nós. O vinho, com seu sabor agridoce, aponta para aquela hora amarga que o nosso Senhor Jesus Cristo experimentou na cruz e o seu sangue foi vertido por amor de nós, pecadores. Então, quando eu digo que quando você vem à frente, você não vem apenas comer pão e nem muito menos beber vinho. Você vem participar de algo sagrado. Nós não cremos que o pão se torna o corpo de Cristo, nem que o vinho se transforma no sangue de Cristo. Mas é algo que está aqui representado de forma espiritual. A água do batismo não é apenas água. É um sinal e selo do pacto da graça, da admissão na igreja visível e, em seu devido tempo, da regeneração, da remissão de pecados e da nova vida no Espírito. Eles estão tão ligados à realidade que podem ser chamados pelo nome dela. E Deus poderia ter escolhido qualquer outro sinal. Mas por que a circuncisão? Vamos ver o significado profundo da circuncisão. Irmãos, esta prática, curiosamente, não era exclusiva de Israel. Ela já era praticada, já era conhecida dos povos egípcios e outros povos pagãos que a praticavam. Geralmente era praticado como um rito de passagem para a vida adulta ou como consagração sacerdotal, a circuncisão. Mas Deus, em sua sabedoria insondável, ele redimiu uma prática cultural existente e a impregnou de um significado teologicamente profundo. E é assim que Deus faz. Ele redime, ele purifica o impuro, as coisas impuras. E o que significa a circuncisão? Primeiramente, irmãos, é um sinal de propriedade. Ser circuncidado era carregar na própria carne uma marca física.
permanente, íntima e privada de que se pertencia a Yahvé, se pertencia ao Deus de Israel. Era um selo de propriedade divina. A aliança não era uma ideia abstrata, estava na vossa carne. Verso 13. Da mesma forma, o batismo, ele nos marca de forma visual e publicamente como pertencentes a Cristo. Gálatas 3:27. A circuncisão também era um sinal de purificação, de separação. O ato envolvia o corte e a remoção de uma parte da carne. Era um símbolo gráfico, visível, da necessidade de cortar fora a corrupção do pecado. Era o símbolo de uma circuncisão do coração. Conceito que será desenvolvido, por exemplo, em Deuteronômio 10:16 e também pelo profeta Jeremias, no capítulo 4. Circuncisão do coração. Apontava para a obra interior do Espírito, que remove a impureza espiritual, que traz de volta a vida. Um comentarista observou que a circuncisão envolvia os poderes de procriação de Abraão, a área da vida em que ele tinha recorrido a expediente carnal e tinha falhado. Não é curioso que Deus tenha escolhido cortar exatamente onde era muito precioso para Abraão? Irmãos, era um lembrete constante de que a promessa não se cumpriria pela força de Abraão, não se cumpriria pelo plano humano, a exemplo do esquema com Agar, mas se cumpriria apenas e exclusivamente pelo poder de Deus. A circuncisão apontava para isso também. Também era um sinal de sangue. A circuncisão envolvia derramamento de sangue. Isso a conectava ao caráter sério da aliança. Nós vamos ver que, no contexto do Antigo Testamento, as alianças eram constantemente seladas com sangue. Solenizada através do sangue. E aqui, creio eu que os irmãos estão lembrando nesse exato momento dos animais divididos em Gênesis 15. Aquele corredor sangrento. E Deus sendo representado, passando pelo meio, em sinal de humilhação. E por último, em última instância, este sangue apontava para o sangue de Cristo, o sangue da aliança. Mateus 26:28. E essa circuncisão também era um sinal da fé de Abraão. Romanos 4:11 nos diz que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, que teve pela fé quando ainda incircunciso. Note a ordem: fé, justiça, sinal, selo. Primeiro a fé, depois a justificação, depois o selo, o sinal da aliança. O sinal não produziu a fé. Ele a confirmou e selou. Era um ato de obediência que fortalecia e dava segurança à fé existente, à fé que foi recebida. E
a administração do sinal, como deveria ser? Como seria? De geração a geração. Deus especifica o sinal que deve ser aplicado a todo macho aos 8 dias de nascido, verso 12, inclusive aos servos comprados. E esse detalhe carrega implicações teológicas profundas. O primeiro, destrói qualquer noção de que o sinal seja um rito de passagem para a vida adulta ou uma conquista pessoal. Um bebê de 8 dias não pode exercer fé de forma consciente. Mas o sinal deveria ser administrado a todo macho de 8 dias. Então, essa criança de 8 dias não pode exercer fé consciente e nem realizar obras meritórias. Não há mérito algum, irmãos. A circuncisão lhe é aplicada com base na promessa de Deus e na fé da comunidade da aliança, ou na fé de seus pais, de geração a geração. Ou seja, é um ato puramente receptivo. Receber o sinal da aliança. É graça pura alcançando o indivíduo já no início de sua vida, marcando-o como pertencente ao povo de Deus, antes que ele possa fazer qualquer coisa para merecer. Antes que ele tenha qualquer entendimento de merecimento ou não. E segundo, estabelece o princípio da inclusão das crianças na administração visível da aliança. O sinal é dado a ti e à tua descendência. Esta é a primeira explícita e formal declaração na Escritura do princípio geracional da aliança da graça. Deus promete ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Verso 7. Portanto, o sinal, a marca, o sinal que marca os destinatários da promessa é aplicado aos filhos dos crentes. É por isso que nós somos pedobatistas. Quase confundi os termos. Pedobatistas. Por isso que nós inserimos as nossas crianças na aliança da graça, no povo pactual, como pertencentes da aliança. Porque nós entendemos que não é por mérito, não é por merecimento. E aqui, Abraão estava assumindo o compromisso que foi exigido de Deus. E, de semelhante modo, nós assumimos um compromisso diante de Deus e da comunidade, da igreja visível, de educar os nossos filhos, os filhos da aliança, no conhecimento da palavra de Deus, para que eles cresçam sabendo o caminho que eles devem andar. Se eles vão continuar andando neste caminho, quem vai determinar é o Senhor, que elege de forma soberana e incondicional. Terceiro, mostra que a aliança transcende a etnia. O servo comprado, um estrangeiro, deveria ser circuncidado. A pertença à comunidade da aliança não era primariamente racial,
mas de relação pactual, baseada na fé de quem? Do Senhor da casa. Veja, os servos, muito provavelmente, eram do meio dos povos pagãos, mas tinham que ser circuncidados e receber o sinal da aliança. A história de Israel, como é vista em Ester, no capítulo 8, verso 17, confirma isso. Quando nós vamos ver ali muitos estrangeiros que se fizeram judeus, ou seja, receberam a circuncisão e abraçaram a aliança. O sinal, portanto, é um presente gracioso e multifacetado. É selo, é símbolo, é lembrete, é marca de pertencimento, de inclusão. E tudo isso, irmãos, para um fim: fortalecer e sustentar a fé do povo de Deus em meio às suas fraquezas e contradições do mundo. Com isso, chegamos ao nosso terceiro ponto: a realidade solene de pertencer à aliança. Verso 14. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Irmãos, este verso final do nosso trecho traz uma declaração de extrema seriedade. É um antídoto necessário contra qualquer tentação de ver a circuncisão ou seus equivalentes neotestamentários, ceia, batismo, como meros rituais vazios ou tradições culturais. E também que não era opcional. Não era opcional. Vejam a gravidade de rejeitar o sinal da aliança. Será eliminado do meio do seu povo. É uma linguagem forte, irmãos. E veja, isso aqui indica uma separação judicial da comunidade de Israel. E no contexto teocrático do Antigo Testamento, poderia envolver até mesmo a pena capital, a pena de morte. Posso citar como exemplo Êxodo 4, 24 ao 26, onde nós vemos aquela misteriosa narrativa de Deus procurando fazer o quê? Deus procurando matar Moisés, por quê? Por ter negligenciado a circuncisão de seu filho. Então, algo muito sério. Por que essa consequência tão severa? Porque aquele que rejeitava voluntariamente o sinal, irmãos, estava em essência dizendo: eu rejeito a aliança que este sinal representa. Eu não quero pertencer ao povo de Deus em seus termos. É nos meus termos. Por isso é tão sério. Aqui vemos o outro aspecto da graça. A aliança é um chamado gracioso, mas também estabelece termos.
O sinal é o meio visível de entrar e permanecer na comunidade visível da aliança. Recusá-lo era repudiar publicamente a autoridade de Deus e a sua aliança. Não era a falta do sinal que condenava. Era a atitude do coração descrente e rebelde que essa recusa demonstrava. Que essa recusa tornava pública. O sinal exterior tornava visível uma realidade interior. Revelava o coração. Isso ia demonstrar se tinha fé ou incredulidade, submissão ou rebelião diante de Deus e sua autoridade. Quebrou a minha aliança. Deveria ser eliminado do meio do seu povo porque quebrou a minha aliança. Esta é a acusação fundamental aqui. Esta é a sentença teológica que fundamenta a penalidade. Por que deve ser eliminado do meio do meu povo? Porque quebrou a minha aliança. A aliança não é quebrada por uma mera falha ritual, mas por uma atitude deliberada do coração que se recusa a se comprometer com o relacionamento pactual que Deus estabeleceu. Aquele que, tendo acesso ao sinal, como um membro da casa de um crente, e o rejeita com desdém, está rompendo o pacto. Está dizendo que o caminho de Deus não é bom o suficiente. Que seus próprios termos são preferíveis. Isso nos leva a uma aplicação crucial para nós, irmãos, que vivemos sob a nova aliança. O batismo é o sinal de entrada na comunidade visível da nova aliança. Colossenses 2, do verso 11 ao 12, faz uma conexão explícita entre a circuncisão e o batismo. Então, o batismo é o sinal de entrada na comunidade visível da aliança. E a ceia do Senhor é o sinal de nutrição e permanência nessa aliança. A recusa persistente, voluntária e sem justa causa de receber estes sinais, quando são devidamente oferecidos, ou de participar deles de maneira digna, examinando-se a si mesmo, como Paulo nos orienta em 1 Coríntios, não é uma mera questão de preferência litúrgica. É um sério indicativo de um coração que pode estar, na prática, rejeitando a própria substância da aliança, o senhorio de Cristo e a salvação pela graça. Por isso, examine-se o homem a si mesmo. E o sinal, circuncisão, ela aponta para algo muito além do sinal externo. Circuncisão do coração. Aquilo que está internamente. Então esse versículo ele nos protege de cair no erro do formalismo e também no erro oposto do formalismo, que é o erro do sacramentalismo. Já comentei antes. O ex opere operato, que é a ideia de que o sacramento opera automaticamente, apenas por ser realizado.
Não. A Escritura deixa claro que um homem poderia ser circuncidado no corpo, mas ter um coração incircunciso, cheio de incredulidade e malícia. Conforme Atos, verso 51 do capítulo número 7, capítulo 7. Incircuncisos de coração. Ele pertenceria externamente ao povo, mas seria interiormente cortado por sua incredulidade. O verdadeiro corte, irmãos, que importa é o do coração, conforme Romanos 2, 28 e 29. Portanto, o sinal aponta para uma realidade espiritual que deve ser abraçada pela fé. O sacramento sem fé é um corpo sem alma. É um cheque sem fundos. Não tem validade. Ele significa uma graça que só é apropriada pela confiança em Cristo. A circuncisão apontava então para a necessidade de um novo coração. Uma realidade que só o Espírito de Deus pode efetuar. O batismo aponta para a necessidade da lavagem, que só o Espírito Santo pode realizar, conforme Tito 3,5. A ceia aponta para uma nutrição espiritual que só a fé viva pode receber e se apropriar. Então, a advertência do verso 14 não é para nos levar ao terrorismo legalista, mas para nos chamar a um exame sincero. É um chamado a alinhar a realidade do coração com o sinal que carregamos. É um convite a crer e verdadeiramente crer na promessa que o sinal representa. Para concluir, irmãos, nós precisamos viver de modo digno do batismo. Precisamos viver de modo digno do título que carregamos, cristãos. Gênesis 19, 17, do verso 9 ao 14, nos leva do chamado à fidelidade, passando pelo presente do sinal gracioso até a solene realidade de pertencer à aliança. Tudo isso encontra seu cumprimento e plenitude em Cristo. Em Cristo, a circuncisão física cede lugar à circuncisão espiritual, não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo aos Colossenses. Em Cristo, o sinal do sangue derramado na circuncisão é superado pelo sangue da nova aliança, derramado uma vez por todas no Calvário, por muitos, para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. Em Cristo, o povo da aliança se expande de uma nação para uma multidão de todas as tribos, línguas e nações, marcada por um sinal na carne, não por um sinal na carne, mas pelo sinal do Espírito e pelo sinal visível do batismo. Mateus 28, 19. Portanto, hoje, nós que cremos em Cristo, somos verdadeiramente filhos de Abraão, conforme Gálatas 3:7. A promessa feita a ele, ser-te-ei por Deus, ou
serei o teu Deus e da tua descendência. Agora nos alcança. E nós também recebemos um sinal. Recebemos um selo. Se você foi batizado, hoje Deus lhe fala através desse texto. Lembre-se do seu batismo. Você foi marcado. Você foi selado. Você foi trazido para dentro da comunidade visível da aliança. A água que foi aspergida, ou na qual você foi imerso, era um sinal e selo da lavagem de seus pecados, da sua nova vida em Cristo. Toda vez que você vê um batismo, você é chamado a se lembrar: esta é a minha história, eu pertenço a Ele. E preciso viver de modo digno. Viva a altura do seu batismo. Viva a altura do selo da aliança que você carrega. O sinal exige uma realidade correspondente, irmãos. Guardar a aliança. Guardar essa aliança para nós significa perseverar na fé. Viver em lealdade a Cristo. Obedecer-lhe por amor. Significa buscar a cada dia a circuncisão do nosso coração. A mortificação do pecado pelo Espírito. Não negligencie os sacramentos. Participe fielmente da ceia do Senhor. Este que é o sinal de nutrição e renovação da aliança. Nela, a palavra visível, tangível, fortalece nossa fé vacilante. A nossa fé é fraca. E nos lembra do sacrifício de Cristo. E nos une a Ele em seu corpo. Se você foi batizado, meu irmão, e crê em Cristo, esse texto é um convite solene e alegre. Deus, em sua aliança, oferece a você e a sua casa, conforme Atos 16:31. Não apenas a promessa, mas também o sinal que a confirma. E não só isso. Ele te chama para viver debaixo dos termos estabelecidos por essa aliança. Busque o batismo como ato de obediência e como selo público da graça que você já recebeu pela fé. Se você carrega o sinal do batismo, mas sua vida nega a realidade que ele significa, esta passagem é um chamado urgente ao arrependimento. Não brinque com a aliança de Deus. Um coração incircunciso, não rendido a Cristo, sob o sinal da aliança, está em uma posição de terrível perigo. Volte-se para Cristo hoje. A aliança é graciosa. O sinal é um dom. A resposta é a fé. E o cumprimento da promessa é Cristo. Amém e amém. Vamos nos pôr de pé?
Oremos, irmãos, uma vez mais ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tua aliança gloriosa, estabelecida com o teu servo Abraão, consumada em Cristo Jesus. Nós agradecemos, Senhor, porque a tua graça que é tão paciente para conosco, sabe que nós somos muitas vezes débeis em compreender aquilo que está expresso na tua santa palavra, a compreender aquilo que tu exige de nós, e então tu, de forma graciosa, Senhor, nos dá os sinais visíveis, o batismo, a ceia, para fortalecer a nossa fé, que muitas vezes é vacilante, fraqueja. E diante disso, Pai, nós te pedimos, ajuda-nos a guardar a tua aliança com corações fiéis e leais. Oh, Senhor, que nunca tratemos os teus sinais, que nunca tratemos a tua aliança como algo comum, mas que ao recebê-los, ao receber os sacramentos, nos apeguemos cada vez mais às realidades gloriosas que eles representam. A remissão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. E a nova vida no teu Espírito que recebemos gratuitamente. Conduza-nos a viver à altura do nosso batismo e da realidade que ele representa. Até que vejamos o teu rosto na glória. Em nome de Cristo Jesus, o mediador da nova aliança, é que nós oramos a ti. Amém.